Olá, eu me chamo Ana Cristina e esse trabalho faz parte da avaliação da disciplina de Planejamento Experimental, ministrada pela professora doutora Cássia, do programa de pós-graduação multicêntrico em Química. É uma apresentação de um artigo científico, que tem por título o artigo que eu vou apresentar: A otimização dos fatores chaves que afetam a produção de hidrogênio por meio do resíduo de café, utilizando planejamento fatorial e análise metagenômica da comunidade microbial. Esse artigo foi escrito por Montoya et al. É um grupo de cientistas da USP do Brasil. Foi publicado na revista do Jornal Internacional de Energia de Hidrogênio, no ano de 2020. Essa apresentação tem por sumário a introdução, objetivo, materiais e métodos, análise estatística, resultados da discussão e uma conclusão. Introdução. O biohidrogênio é uma fonte promissora de energia, devido ao seu alto potencial de energia. A sua combustão libera uma grande energia, sendo possível, assim, a produção desse gás por meio de resíduo e reaproveitamento de biomassa. O resíduo gerado pelo processamento do café, como efluente e a sua matéria sólida, a polpa e a casca, é interessante para a produção de hidrogênio por meio da fermentação. Uma codigestão da água residual provinda desse manejo do café resulta também no aumento dessa produção do biohidrogênio. Além disto, esse resíduo possui uma abundância de micro-organismos que incrementam a produção do gás. A aplicação de planejamento experimental nestes fatores, que influenciam a fermentação, fornecem as condições ótimas de trabalho. Então, esse artigo tem por objetivo avaliar a influência do pH, concentração do meu substrato e o volume do headscape do meu reator. Então, o pH ele pode influenciar no crescimento dos meus micro-organismos, a sua abundância e atividade, o substrato no rendimento da minha reação e o volume de headscape do reator na pressão parcial do gás, atividade enzimática, fluxo de elétrons, entre outros. O objetivo, então, do estudo foi de otimizar as condições experimentais para a fermentação, obtendo uma alta produção de hidrogênio por meio do resíduo de café e caracterização do perfil taxonômico e funcional da matriz microbiana de bactérias e fungos associados no processo. Essa segunda parte não vai ser abordada aqui. Materiais e métodos. Então, o processamento do resíduo do café, que foi coletado na fazenda da Lagoa, em Pedregulho, São Paulo, na época da colheita. Seguido, então, do processo úmido dos grãos de café, e o material sólido consistia dessa mistura da polpa e casca que foram moídos em um moinho de facas. O volume de largura do reator de biomassa foi de 2 litros, usado para o bioaumento dos ensaios de fermentação. O frasco durante 500 ml foi usado como reator. A análise estatística aqui usada se deu com um planejamento experimental rotacional de composto central, um planejamento fatorial 2x3, 2 níveis com 3 variáveis, possuindo assim 17 ensaios, porque consistiu de 3 pontos centrais. As variáveis aqui usadas, então, foi o pH, o volume desse meu headscape do reator, a concentração de casca e polpa, e os níveis -1, que é o inferior, o 0 central, mais 1 alto, e 2 pontos axiais, -1,68 e mais 1,68, sendo feito triplicata no ponto central. O nível de significância utilizado pelos autores é de 90%, meu p-valor menor que 0,1. As vantagens de se usar o planejamento experimental é que me dá a otimização do processo, estudando também os diferentes fatores e a sua interação simultaneamente, ajustando o modelo de resposta de superfície. Adicionando-se, então, esses volumes da água residual ao meu processo do processamento do café, eu consegui obter essas seguintes porcentagens para o meu headscape. O resíduo da casca de polpa
da casca e polpa foi pré-tratado em um reator hidrotermal a 180 graus Celsius por 15 minutos. O reator foi preenchido com 3 gramas de matéria sólida e preenchido com água destilada, gerando volume de 200 ml. Após isso, a polpa e a casca foram recuperados secos a 60 graus Celsius e estocados em um refrigerador. Aqui, nessa tabela, ela apresenta, então, esses valores, as codificação para essas variáveis e os valores que foi utilizado para cada um para o experimento. Então, por exemplo, né, no meu código, no meu ponto axial menos 1,68, o pH que foi utilizado de 4,82. No ponto 1 menos 1, no inferior, meu pH de 5,5, no ponto central de 6,5, no ponto superior de 7,5 e em 1,68, 8,18. E aqui, então, tem os valores para a porcentagem de Redscape e da polpa e casca, concentração dela em gramas por litro, que foi usada nesse meu planejamento. Aqui, vocês podem observar, então, o planejamento experimental de composto central. Os ensaios, né, tem 17 testes. Aqui as minhas variáveis, pH, porcentagem de Redscape, concentração de polpa e casca, e as interações entre essas minhas variáveis, seguido dos seus fatores quadráticos. Aqui, nessa última coluna, eu tenho a minha resposta, que é a produção do meu gás hidrogênio. Realizando aqui, então, uma regressão nesses meus dados, nesses valores, eu consigo obter esses resultados. O meu R quadrado foi explica 80,83% desses meus dados. Aqui tem uma análise de ANOVA, onde que me diz que esses meus dados, eles são estatisticamente significativos, de acordo com o valor de F, que foi maior que o meu F de significação. Porém, tive alguns valores que foram muito altos de p-valor, né? Então, por exemplo, aqui, para a variável de pH, para a variável quadrática da polpa e casca, teve valores mais altos. Então, eu vou rodar novamente minha regressão, tirando essas duas variáveis. Aqui, então, eu obtive esse novo valor, esses novos resultados. Meu R quadrado de 0,8482. No artigo, o R quadrado encontrado foi de 0,869. E aqui, então, tenho meus coeficientes, meus efeitos de cada uma dessas variáveis, tirando aquelas duas que foram saídas. Aqui, eu consegui apresentar, né, a equação de reta que explica esse meu modelo. Obtive valores muito próximos do que os autores obtiveram. Porém, meu p-valor para alguns aqui, ó, a interação de pH com Redscape, pH com a polpa, foi maior do que o meu valor de significância. Eu não sei, né, se teve alguma diferença, algum erro de digitação dos autores, porque também aqui o meu intercept dele foi um pouquinho maior. Então, tem esses detalhes. Bom, meus resultados de discussão, né? Então, meu pH ele não apresentou efeito significativo na minha resposta. A presença desse material sólido, da casca e da polpa, ao invés dela apresentar um efeito positivo, foi o contrário, foi negativo, né? Quanto maior a sua concentração, menor a resposta obtida. Muito material presente inibe a produção de H2. Já o menor valor do meu Redscape favoreceu, me dando um maior valor de resposta. Os parâmetros ótimos encontrados foram, utilizando 30% de volume de Redscape, que refere a 350 ml da minha água residual, 7,7 gramas por litro da minha polpa e casca, e o pH ótimo de 7. Aqui, então, na tabela, eu tenho, então, essas condições ótimas, o meu valor predito e o valor experimental obtido. Foi muito próximo. Nesses gráficos aqui, então, eu tenho minha representação da superfície de resposta, onde eu posso, então, verificar que, em função do pH, o meu Redscape do meu reator, ele oferece uma maior resposta
quando ele está com um volume menor, de 30%. Aqui, para o meu pH, eu consigo, então, ter uma maior resposta quando o meu pH está próximo de 7. Aqui, quando meu substrato de polpa e casca ali, material sólido, me oferece uma maior resposta na análise quando eu tenho menor quantidade dele. Conclusão, o projeto desse planejamento rotacional composto central foi uma poderosa metodologia que permitiu otimizar a produção do gás hidrogênio para um processo com conhecimento prévio mínimo das condições iniciais, com vantagens tais como baixo número de experimentos e estudo de vários fatores e suas interações simultâneas. Obrigada.